Olá, meu nome é Matheus Rodrigues Silveira, eu sou um dos estudantes da Universidade Católica de Brasília e hoje, juntamente com os meus colegas Pedro Igor Portela Aguiar, Luiz Fernando Siqueira Rezende, Vitor Silva Alcântara e Vitória Fernandes de Oliveira, todos da Universidade Católica de Brasília, com o nosso orientador Anderson Teixeira, que é um dos professores da Universidade Católica de Brasília, vamos abordar para vocês em relação às repercussões oftalmológicas na doença de Wilson. Então, essa doença é uma doença autossômica genética recessiva, né, uma alteração em um gene, que se dá pela não excreção adequada de cobre, né, principalmente em relação à excreção hepática, e aí isso gera acúmulo de cobre nos órgãos, sobretudo no fígado, no cérebro e na córnea, que explica o porquê de estarmos aqui abordando sobre as repercussões oftalmológicas dessa doença. Então, por ter esses acometimentos oftalmológicos, eles podem ser de grande ajuda na definição da doença. Por quê? Eles acabam direcionando a análise clínica, porque muitas vezes com sintomas a gente só pensa no foco do que a gente percebe, né, em relação ao corpo, o que é visível, em relação ao acometimento hepático, cerebral, e esquecem de ver também a questão do exame oftalmológico, que também não é tão, como se diz, não é tão dada a atenção devida, porque se preocupa-se mais com os outros, com outras questões, com outros meios de diagnósticos, sendo que às vezes através dos exames oftalmológicos podem ser até um instrumento de fechamento do diagnóstico da doença. E aí o objetivo desse trabalho é justamente isso, demonstrar que há outras formas importantes de diagnosticar a doença, principalmente a doença de Wilson. E dessas formas importantes, como diz a própria palavra, importantes, ou seja, elas são relevantes para o diagnóstico, para o fechamento da doença, para o direcionamento da conduta. E aí, como manifestação, nós temos o quê? Os anéis de Kaiser-Fleischer e a catarata de Girassol. Com essas duas manifestações oculares, quando elas são localizadas através dos exames, seja de lâmpada de Fendel ou AS-OCT, ou também pela imagem de Scheimpflug, eles podem já nos direcionar e até mesmo fechar o diagnóstico da doença de Wilson. E então, são de extrema importância justamente por isso, por direcionar todos nesse sentido, direcionar os profissionais para que saibam o que está acontecendo com o paciente. E aí, em relação às nossas buscas, nas nossas pesquisas, nós fomos nas bases de dados, né, na literatura eletrônica, através dos sites PubMed e Cielo, e a gente usou, na localização dos artigos, nós acabamos selecionando 5 artigos, né, e eles foram pesquisados tanto em inglês e em português, e foram destacados, né, pelos anos entre 2018 a 2022. Né. Usamos diversas palavras-chave, mas as palavras-chave mais importantes e mais relevantes para esse trabalho foram Wilson Disease, Kaiser-Fleischer Ring e Sunflower Cataract. E na discussão, o foco maior do nosso trabalho é justamente o quê? As manifestações oftalmológicas. Então, na descrição, quando foram descobertas, né, o anel de Kaiser-Fleischer mesmo foi descrito pela primeira vez entre 1913 e 1952 por Kaiser e Fleischer, o que denomina, né, o que dá o nome a esse sinal, e a catarata de Girassol, que foi identificado primeiramente em 1922. E aí, como característica desses dois, da catarata de Girassol e do anel de Kaiser-Fleischer, é o que? Na catarata de Girassol, opacidade marrom amarelada, e do anel de Kaiser-Fleischer, a deposição granular marrom esverdeada. Então, através desses dois detectados em lâmpada de Fendel ou no AS-OCT, eles podem direcionar e já dizer exatamente o que pode ser que esteja acontecendo com o paciente. E na conclusão, exames oftalmológicos são de grande relevância para o diagnóstico da doença de Wilson, e no momento que é visto esses sinais,
já pode nos direcionar na conduta, na hipótese diagnóstica e no fechamento do diagnóstico em relação ao paciente, detectando que a do paciente é acometido com a doença de Wilson. Então, os exames oftalmológicos não podem ser negligenciados ou deixados de lado ou simplesmente não dada a devida importância por ser uma área muito específica, né, os oftalmologistas, mas também tem que ser levado em conta quando não se consegue fazer um certo diagnóstico. Essas foram as nossas referências bibliográficas, como já foi dito, foram selecionados 5 artigos, nos quais esses artigos foram pesquisados tanto em inglês e em português, né, publicados nos últimos 5 anos e em busca dos mais recentes. E é isso. Muito obrigado.